cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Eu gostaria de estar batendo um papinho com cada um de vocês a respeito dessa guerra interior que nós enfrentamos. Só Deus sabe, né? Existe até um filme chamado Guerra Interior, que ele fala da alma, do coração, da mente, da memória, das vontades. E nós enfrentamos essa guerra interior e às vezes a gente não se dá conta da gravidade da situação que a gente vive, que a gente enfrenta no dia a dia, e às vezes a gente não dá conta. Ao criar o homem, Deus o proveu de todas as condições para que ele fosse feliz e vitorioso. Porém, Deus deu a ele o quê? O livre-arbítrio. Deus proveu a cada um de nós para sermos felizes e vitoriosos, mas deu-nos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, essa livre escolha, é que às vezes nos leva a situações difíceis, porque nós vivemos cercados de informações diversas, né? Nós somos cercados de várias informações. A mídia, nós ouvimos no rádio, na TV, nós lemos nas redes sociais. Então, a gente acaba se enchendo de informações que acaba por influenciar nas nossas atitudes, nas nossas vidas. Mas Deus criou-nos para que nós pudéssemos ser vencedores e vitoriosos. Vencedores e vitoriosos em quê? Muitas pessoas enfrentam vários problemas, sofrem bastante por causa do seu temperamento, né? A gente tem o nosso caráter, que ele é formado através do meio em que a gente vive, né? Dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente aprende. Mas nós temos o nosso temperamento, que às vezes nos leva a situações bastante difíceis, né? Tem muitas pessoas que diante das dificuldades, diante de um insulto, diante de uma afronta, de um desprezo, ela se mostra realmente o que ela é no seu interior. É muito fácil a gente ser bonzinho, ser manso, ser tranquilo, quando tudo vai bem, né? Quando vai tudo bem com a nossa família, com a gente mesmo, quando vai tudo bem no emprego, na escola, é muito fácil ser bonzinho, ser manso, ser um verdadeiro cristão, dar um bom testemunho, mas quando a gente é pisado, humilhado, fica bastante difícil. E essa guerra interior que a gente enfrenta, principalmente nós cristãos, é porque nós não queremos ser vencidos pela carne. Nós não queremos, nós não temos prazer em ser vencidos pela carne, não temos prazer em ver que o inimigo triunfou sobre nós. Mas muitas vezes isso acontece, né? Então, se Deus não tivesse dado esse livre-arbítrio, a gente ia ser como robô, não ia errar, mas também ia ser como máquina. Mas esse livre-arbítrio que Deus nos dá é para que a cada instante da nossa vida a gente possa estar escolhendo o que fazer
qual decisão tomar, qual caminho seguir. E quando você presta atenção no que acontece na tua mente, no teu coração, nessa guerra, nesse conflito que existe dentro de você, às vezes você se sente tão pequeno, tão pequenininha, que pensa que não vai conseguir. E quando João diz lá, no capítulo 3 de João, no verso 30, quando ele diz que é necessário que Cristo cresça e eu diminua, meu irmão, é necessário que Cristo cresça e eu diminua. Você chega num determinado ambiente, diante de uma determinada pessoa, diante de uma situação, e aí você é humilhado. Aí as pessoas se levantam para zombar da tua cara. A primeira reação que a gente tem é para dar a resposta, é para confrontar aquela pessoa. E durante essa semana, Deus tem me falado muito ao meu coração a respeito de João 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes você está na sua razão, é direito teu. Às vezes você está querendo apenas que a justiça seja feita, mas existe um monte de barreiras na tua frente para te fazer perder a paciência, para te entristecer, para te deixar para baixo, porque lá na tua carne, na tua vontade, na tua mente, naquilo que você vive no dia a dia, o desejo é de você revidar, o desejo é de você fazer valer a sua força, valer a sua vontade. É isso que está na sua mente, no seu coração. Exigir justiça, exigir respeito. Mas a partir do momento que você precisa exigir, você vai acabar confrontando com pessoas que não têm o temor do Senhor e vai acabar te ferindo ainda mais. Então, quando a gente aprende com João 3,30, que é importante que Cristo cresça e eu diminua, muitas vezes eu tenho que engolir coisas que eu gostaria de não engolir. Muitas vezes eu tenho que deixar de dar a resposta que eu gostaria de dar, tomar a atitude que eu gostaria de tomar, que é direito meu, é justo eu fazer aquilo, mas o deixar que Cristo cresça em mim é confiar que Ele é a minha justiça, Ele vai me justificar. É muito difícil você se calar, você se acomodar para que Cristo venha crescer em você. Talvez você nunca tenha pensado nessa hipótese, né? Eu mesma já li várias vezes esse versículo, João 3, verso 30, que diz que é importante que Cristo cresça em nós e a gente diminua. Eu mesma nunca tinha parado para dar tanta atenção. Então, quando eu coloco nas mãos de Deus as minhas afrontas, as minhas dores, o desprezo daqueles que eu amo, quando eu coloco diante de Deus a minha situação familiar, conjugal, quando o casamento não vai bem, quando se você for revidar, vai piorar ainda mais, quando eu escolho deixar Cristo crescer naquela situação, quando eu escolho diminuir, ficar menor e deixar Cristo crescer, aí sim
a justiça de Deus vai ser feita. É fácil? Não, não é fácil. Porque o inferno e as pessoas, elas estão aí para se levantar, para te entristecer, para te fazer chorar. Mas quando você se lembra que você está permitindo que Cristo cresça e que você está se permitindo diminuir, ceder a oportunidade para Jesus, ceder a oportunidade para Jesus fazer a sua justiça em teu favor, aí sim vai te dar um alívio no coração, vai te dar uma paz na tua mente, você vai poder vencer as situações, os conflitos, né? As diversas situações que acontecem conosco no dia a dia, você vai poder ficar em paz consigo mesmo e com Deus, porque você deixou Cristo aparecer e você se diminuiu. Você escolheu escutar a afronta, você escolheu se calar, você escolheu, por exemplo, escolher os piores lugares, né? Uma coisa muito interessante na pessoa soberba é que quando ela chega num determinado ambiente, ela escolhe sempre os primeiros lugares, né? Quando ela chega numa determinada reunião, ela escolhe primeiro ficar perto dos mais importantes, dos mais poderosos. E aí ela está sujeita a ser humilhada, né? Ela está sujeita a que alguém chegue para ela e mande que ela procure o seu lugar. E a Bíblia nos afirma o quê? Que quando nós chegarmos numa determinada situação, o que nós devemos fazer? Nós devemos escolher as portas do fundo, para que as pessoas venham e digam para nós: amigo, vem, entra por aqui, entra pela porta social. Quando você estiver numa reunião, em vez de sentar-se lá nos primeiros lugares, nos lugares altos, nos lugares nobres, o que nós devemos fazer? Escolher as últimas cadeiras para sentar, para que aquele que está responsável por aquele evento, por aquela situação, diga: ei, amigo, chega para cá, senta mais aqui perto de nós. E então, quando a pessoa que está acostumada a procurar os primeiros lugares, quando a pessoa está acostumada a procurar, a ficar perto das pessoas mais importantes sem ser convidadas, ela está sujeita a ser humilhada, né? Porque ela não é convidada para estar ali. Então, é importante que nós venhamos deixar que a humildade venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração, para que a gente pare com esse sofrimento que muitas vezes a gente enfrenta por causa da nossa impetuosidade, por causa da nossa soberba, por causa da nossa falta de humildade, de nossa falta de mansidão, por a gente querer ser o tal, ser grande, né? Vamos deixar, a partir de hoje, que Cristo apareça e que nós venhamos a nos diminuir. Quando alguém te humilhar, mesmo que você esteja dentro da tua razão, não revide, não responda. Deixa Cristo crescer nessa situação. Permita-se diminuir para que Cristo apareça. Então, é no dia a dia que a gente vai glorificando a Deus no nosso corpo, nas nossas atitudes, aprendendo com sofrimento, porque a nossa carne impetuosa, ela quer fazer valer o nosso direito,
mas o temor da palavra de Deus nos faz procurar os lugares lá de trás e esperar que Cristo nos chame, que Cristo apareça, que sejamos convidados a se aproximar. É difícil, irmão. Às vezes você sabe, não, mas esse lugar aqui é meu. É justo que eu esteja aqui. Você está perdendo o teu lugar? Você considera injusto o que está acontecendo? Deixa Cristo aparecer. Se diminua para Cristo aparecer e com certeza Ele vai te exaltar, Ele vai te chamar para você estar na frente com Ele fazendo a obra dele. A palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, estar nos cultos, participar de uma escola bíblica, um estudo bíblico, é apenas teoria, é apenas laboratório, porque é lá dentro do nosso trabalho, é lá dentro da escola, é lá dentro do ônibus, é na rua, é no restaurante que nós vamos fazer a nossa aula prática. É lá no meio das pessoas, diante das pessoas, que nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos. Então a lição de hoje é importante que Cristo cresça e que eu diminua. Que você possa dizer para você, aí aonde você estiver, que Cristo cresça e eu diminua. E esses conflitos que têm atormentado a minha mente, o meu coração, essas coisas que têm me trazido tanta tristeza, essas injustiças, esses acontecimentos que têm me tirado fora, né, da realidade, isso aí vai cessar, porque a partir de hoje o meu propósito é que Cristo cresça e que eu diminua. Se eu for humilhado, humilhada, não tem problema. Se alguém me pegar aquilo, pegar a minha capa, que ele leve também a minha camisa, né? Assim que Jesus ensinou, né? Então Jesus falou: se alguém te tomou tua capa, dá a ele também a tua camisa. É difícil, né? Eu ouvi essa semana a respeito de alguém que chegou num determinado lugar e aí as pessoas ali começaram a zombar dela, dizendo que ela era pobre e ela não teria condição de comprar determinado objeto. E aí o que essa pessoa fez? Ela diz que ela só entrou ali para olhar, mas quando viu aquelas pessoas zombando dela e que ela era pobre, que ela não tinha condição de comprar aquilo, o que ela fez no ímpeto? Ela foi, pegou um produto caro, foi no caixa, pagou e saiu rindo daquelas pessoas. E depois ela disse: ninguém me humilha. Eu nem precisava desse material, mas eu comprei, porque ninguém me humilha. Então, às vezes, nesse mundo que nós vivemos hoje, com a aproximação da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está cada vez mais próxima, o povo de Deus vai ser humilhado, o povo de Deus vai ser pisado, o povo de Deus vai ser zombado, vai ser perseguido. As pessoas vão tentar tirar do povo de Deus tudo aquilo que eles têm, injustamente. Vai querer pegar os teus direitos, para que você seja tentado a sair da presença de Deus, para que você seja tentado a pecar contra o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê humildade para não confrontar com o ímpio. Que Deus nos dê mansidão para que Cristo cresça e nós venhamos a cada dia diminuir para a honra e glória do nome do Senhor.
Então, irmãos, na pergunta aí, colocada aí no questionário, essa pergunta diz: você já parou para pensar a respeito dos conflitos do teu coração? Você já tentou resolver esses conflitos? Sabe qual é a solução desses conflitos aí da tua mente, do teu coração? É você deixar Cristo aparecer e você diminuir. Cristo cresce e você diminui. Esta é a solução para resolver o problema da tristeza, o problema da ansiedade, o problema da vergonha, o problema do medo. Se você tomar essa atitude, vai acabar com essa ansiedade, vai acabar com esse medo, com essa dor, com essa mágoa, com essa decepção. É só você deixar Cristo aparecer e se permitir diminuir para a honra e glória do nome do Senhor. Esta é a vitória do povo de Deus. Que Cristo cresça em nós, que Cristo apareça em nós, que os nossos olhos sejam os olhos de Cristo, que as nossas palavras e atitudes sejam palavras e atitudes de Cristo. Afinal de contas, Cristo vive em nós, né? Afinal de contas, nós vivemos em Cristo. Então nós temos que olhar com os olhos dele e falar com os olhos dele. Só para relembrar, a felicidade e a vitória do povo de Deus é garantida porque Deus criou-nos para isso, para sermos felizes e vitoriosos. A nossa derrota começa quando nós começamos a dar liberdade, dar espaço para a nossa carne, para a nossa vontade. Aí a nossa derrota começa. Mas quando nós começamos, como diz a palavra de Deus, a andar em espírito e permitir que Cristo cresça e nós venhamos a diminuir a cada dia, aí sim nós começamos a ser vitoriosos e felizes, porque já não somos mais nós, mas é Cristo que está agindo em nós e em nosso favor. Então, não adianta insistir em ficar no erro. Não adianta insistir em dar vazão à tua carne, às tuas vontades, porque ela vai te levar para a vergonha. Mas se você permitir que o Senhor resolva os teus problemas, que o Senhor fale em teu favor, aí sim você vai ter a vitória. Tem até um hino da harpa, o 256, que diz: se insiste em errar, não te poderás salvar. Né? Se você insistir no erro, você está atraindo para você vergonha, tristeza e dor. Mas se você colocar Jesus na frente e realmente deixar sofrer as humilhações, sofrer a dor, sofrer o desprezo, sabendo que o Senhor está na frente cuidando de você, aí sim você vai ter a vitória. Então, essa guerra interior que cada um de nós enfrentamos, e nós vamos enfrentar enquanto estiver aqui nessa terra, ela precisa ser vencida, precisa ser dominada no nome de Jesus. Nós temos que ter a consciência que esse livre-arbítrio que nós recebemos de Deus foi para que possamos escolher o bem, escolher o caminho da bênção e não da maldição, né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, medite nessa palavra. Eu sugiro que você faça a leitura de João capítulo 3, leia todo o capítulo 3 de João e em nome de Jesus você vai crescer. Né? Porque como diz lá no verso 16, Deus enviou o seu Filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, se você crer nessa palavra que foi dita hoje, esse estudo que foi dado hoje, se você crer e se você colocar em prática, aceitando, ao invés de ser exaltado, aceita ser humilhado, ao invés de revidar, prefira ficar calado. Deixa, Deus está no controle.
A vitória é do povo de Deus, do povo que crê na sua palavra. Então o Senhor, ele diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te aflija, porque eu te socorro, eu te ajudo. Então, deixa Deus crescer na tua vida, deixa Jesus aparecer. Quando você enfrentar uma situação no seu trabalho, na sua casa, no seu emprego, aonde você estiver, quando alguém quiser te humilhar, te pisar, entrega na mão de Deus, fala: não, olha, eu te entrego na mão do Senhor, tá? Quando chegar numa festa, numa igreja, escolha os últimos lugares, deixe que alguém te chame para ir lá para frente, e assim a vitória é nossa, no nome de Jesus, amém, queridos? Então não esqueça de meditar, de responder essa pergunta aí dentro do teu coração: o que você tem feito dessa guerra interior que você trava todos os dias, como você tem tratado isso, e que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia diminuir, tá? Diminuir, vai diminuindo, porque Cristo vai aparecendo e a glória vai ser de Deus e a felicidade vai ser nossa, amém? Eu quero encerrar esse estudo de hoje, né, com esse tema, a guerra interior. É um tema muito vasto. Existe um filme chamado Guerra Interior, da Graça Filme. Eu até sugiro que você assista. Eu acredito que você possa até baixar aí através do teu celular. E você possa assistir, e vai ser uma bênção na tua vida. Porque nós temos que vencer e não ser vencidos, amém? Se você quiser nos ajudar aqui, vir participar do nosso culto, a Igreja Cristo é Paz, Rua Júpiter 94, Fonte Santa, às quartas e sábados, às 7h30 da noite. As consagrações, as nossas consagrações são realizadas nas quartas-feiras de manhã, a partir das 9 horas, e você está convidado, é de 9 às 10 a consagração. Você está convidado no nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero pedir a Deus que abençoe, que o teu entendimento seja aberto, que a tua visão seja aberta para que o Senhor venha ser glorificado na tua vida, amém? Seu Santo Deus, em nome de Jesus, eu intercedo, meu Deus, por todos aqueles, meu Deus, que assistiram e que irão assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, abrir o entendimento, abrir o coração, Pai. Que a gente possa, meu Deus, em nome de Jesus, aceitar esse desafio, Pai. Ao invés, meu Deus e meu Pai, de confrontar, que nós possamos, em cada situação difícil, Senhor, nos diminuir, Pai, para que o Senhor venha crescer. Meu Deus, abençoa nossa vida, abençoa nosso dia, guarda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa a Tua igreja em toda a terra, Pai, o Teu povo espalhado em todo o mundo, Pai. Dá vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente. No próximo domingo estaremos aqui de novo, você está convidado. Fique com Deus.